Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a um novo episódio de A História Repete-se, com Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje temos a segunda parte da história diplomática do Estado Novo, aquela que parte de 1961, data do início da guerra em Angola e termina em 1974, a quando do golpe militar do 25 de Abril, que derrubou o regime ditatorial formalmente iniciado em 1933. Voltamos, pois, e com muito gosto, a contar com o embaixador Bernardo Futcher Pereira como convidado. Embaixador Bernardo Futcher Pereira, bem-vindo de novo ao programa. Obrigado. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Antes de passarmos à conversa, apenas 2 parágrafos introdutórios sobre este tempo. Os anos entre 1961 e 1974 compõem, em Portugal, a história de uma obstinação dogmática e assente em ficções. O mito da especificidade portuguesa e da presença continuada de Portugal em África, que durante séculos se resumiu essencialmente às zonas costeiras. São também a história de uma contradição evidente, pois, na época contemporânea, não faz sentido um Estado uno e centralizado ser simultaneamente descontínuo. Como sublinhou o nosso convidado na sua obra já citada, Portugal teve, durante estes anos, conjunturas favoráveis e momentos propícios para iniciar o processo de autodeterminação das suas províncias ultramarinas, designadamente em 1963, 1969 e 1972. Contudo, e como também sublinhou o nosso convidado, a defesa obstinada da especificidade portuguesa e do imobilismo em matéria ultramarina justificou-se sobretudo porque os próceres do regime sabiam que o Estado Novo colapsaria se abrisse mão dos seus dogmas. Por motivos diferentes, o regime não aproveitou, pois, nenhuma das oportunidades para conceder a autodeterminação aos seus territórios ultramarinos. No tempo de Salazar, por fundamentalismo e apego ao poder. No tempo de Marcelo Caetano, por escrúpulos legalistas e morais e desejo de defender a população branca de origem portuguesa. Como resultado, em determinadas fases, o país ficou mesmo orgulhosamente só, atrasou o seu desenvolvimento social e comprometeu toda uma geração que sofreu o trauma da guerra. Por fim, e ironia do destino, o regime caiu, não às mãos de uma conspiração internacional comunista, nem sequer das suas chefias militares, mas sim dos jovens capitães que, no mato, suportavam o fardo da guerra. Conhecendo este desfecho, ainda mais é de lamentar que a chamada Abrilada de 1961 não tivesse sido bem sucedida. E voltamos ao ano de 1961 como ponto de partida, passando agora a palavra à Margarida para iniciarmos a conversa. Eu tendo lido com imensa atenção os 3 livros, que são fantásticos, houve uma coisa que retive em relação a isto e que me chamou a atenção e que o nosso convidado escreve qualquer coisa como, eu agora estou a dizer de cor, os esforços da oposição nunca foram suficientes para fazer cair o regime. Aquilo que efetivamente vai faltar, ou aquilo que efetivamente vai determinar depois a queda do regime, é o esboroar dos 2 grandes pilares do mesmo, a Igreja e o Exército. O Exército, a partir do momento também em que entra Botelho Muniz como Ministro da Defesa,
que de alguma forma, brincando um bocadinho, é meter o inimigo dentro de casa, visto que ele acreditava muito pouco na possibilidade de uma guerra bem sucedida, mas por outro, e essa sim uma grande machadada interna, que é a questão da Igreja, e que se vai acentuar sobretudo para o mundo católico, não só progressista, mas mesmo o mundo católico português, que é depois a expulsão do Bispo do Porto, que tem uma atitude bastante corajosa de denunciar aquilo que acontecia em Portugal. É verdade, Salazar era um político católico, mas as relações com o Vaticano nunca foram muito fáceis. E a primeira grande crise, efetivamente, é a crise do Bispo do Porto. E o que acontece nessa altura? O Salazar exige à Santa Sé que o Bispo seja removido. E a Santa Sé recusa. Acaba por se arranjar uma solução em que o Bispo, na minha opinião, terá sido um pouco induzido em erro, de que se ele saísse de Portugal as coisas acalmariam e ele poderia voltar mais tarde, não daí a muito tempo. Acaba por só voltar indultado por, digamos, Caetano, autorizado por Marcelo Caetano, mas a partir daí abre-se de facto uma brecha no mundo católico português, que era dominante, que se vai aprofundando cada vez mais ao longo dos anos 60 e 70, e que, especialmente depois com a Guerra Colonial e com a emergência dos católicos progressistas, tem um papel muito importante em minar a base de apoio do regime. O outro pilar era efetivamente as Forças Armadas. O que é que acontece em 1958? Santos Costa, que era uma espécie de comissário político para as Forças Armadas, Ministro da Defesa nos anos 50 de Salazar, tem um papel muito proeminente na repressão aos acontecimentos provocados pela campanha de Humberto Delgado. E, portanto, tem que ser afastado. Quer dizer, ele, mesmo para as Forças Armadas, deixou de ser aceitável. E, portanto, tem que sair de cena. E entra Botelho Muniz, que era uma personalidade do regime. Não sei exatamente o que é que ele pensava em 1958, porque ainda não se tinha esboçado, ainda não se tinha desenvolvido com toda a sua pujança o movimento de abandono, não é? Das colónias europeias em África, mas efetivamente há uma percepção de que isso poderia acontecer. Que seria preciso preparar as Forças Armadas portuguesas. Tinham estado muito viradas para uma guerra na Europa, tinham que ser reformatadas para eventuais problemas em África. Isso começa a ser feito pelo Botelho Muniz com a ajuda do Costa Gomes. Salazar muito desconfortável, e até com as exigências financeiras que lhe são colocadas para... Uma brutalidade, 1.000 e não sei quantos contos. 1.500.000 contos. 500.000 contos, uma coisa. Salazar fica estupefacto com esse montante, não se atreve a dizer que não, mas não liberta. O dinheiro só vai libertando dinheiro a conta-gotas. E à medida que digamos que a história se vai desenvolvendo e que se começa a tomar amplitude e velocidade este movimento de descolonização, o Botelho Muniz, também com a ajuda das pessoas que estavam ligadas a Cravaro Lopes, que tinha sido afastado em 1958, não tinha podido fazer um segundo mandato como Presidente da República. Eufemisticamente não reconduzido. Portanto, começa-se ali a gerar uma espécie de um núcleo conspirativo nas altas esferas do Exército para afastar Salazar. Com a eleição de Kennedy, em 1960, isso ganha uma grande dinâmica, porque o novo Presidente dos Estados Unidos opõe-se de uma forma muito clara à nossa política colonial. E começa uma espécie de uma conspiração entre
o Botelho Muniz e a Embaixada Americana, em que não se pode propriamente dizer que os americanos instigaram o golpe, mas eram cúmplices, havia uma cumplicidade e uma expectativa. Pelo menos incentivaram. Pelo menos Sim. incentivaram, não terão sido... Sim, pelo menos a política de Kennedy incentivava, mesmo isso. que eles não tomassem uma posição... E Botelho Muniz, até pela própria experiência na NATO, era bastante próximo dos americanos. Bastante próximo em termos de afinidade política, até com o grande papel também na sombra, e sendo um personagem que se manterá na sombra até que chegará a Presidente da República, um alto cargo de Presidente da República, que também exercerá mais ou menos na sombra, de Costa Gomes. Que é muito interessante, Salazar considerava o militar, que era então Tenente-Coronel, como Subsecretário de Estado do Exército, que Salazar considerava o militar mais bem preparado em relação à África, que tinha esta especificidade, era ser uma guerra de guerrilha. E provavelmente não só foi, como se tivesse havido uma vitória em Angola, como estava mais ou menos na altura do 25 de Abril, estava próximo, a ele, Costa Gomes, era devida pela forma como ele, ao contrário do que o Causa vai fazer em Moçambique, Sim. que é uma coisa absolutamente sinistra, a forma como ele entendeu que devia agregar, e o próprio Spínola também, agregar as populações e criar situações de não piorar ainda mais. Sim. Que é exatamente aquilo que o Causa não vai fazer. Margarida, e portanto, Costa Gomes já o tinha feito em Moçambique enquanto segundo comandante. Exatamente. Ele sai de segundo comandante de Moçambique para bons resultados. E, portanto, comandante em chefe de Angola. Ou seja, de facto, Costa Gomes era uma pessoa talvez melhor preparada para isso, mas é aquelas situações complicadas que nós hoje podemos olhar 50 anos depois. Sim, a posteriori é fácil de analisar, claro. E perceber que a coisa não se o próprio regime tivesse acautelado e percebido que não ia conseguir manter as colónias ou as províncias ultramarinas, se quiserem, até ao fim, tinha que ter preparado isso de uma forma a passar gradualmente as claro. Situações e não atribuir depois, como muitas vezes é atribuída a culpa, apenas ao 25 de Abril, que não tem culpa nenhuma, porque de facto a situação era completamente insustentável. A maior parte dos militares pousou as armas. Eu tinha amigos na tropa nessa altura que pousaram imediatamente as armas, não queriam nem saber. As Forças Armadas não iam fazer nada. Mas em 61 tem-se de facto uma situação nova, sobretudo a partir de Abril, com os ataques da UPA no norte de Angola, que o governo vai considerar ataques terroristas, como sempre considerou os movimentos independentistas como terroristas, nunca abrindo. Pois com Marcelo Caetano vai ser diferente, não é? Que haverá ali um outro contacto e possibilidade, mas pelo menos neste tempo de Salazar vai considerá-los como movimentos terroristas, avançando inicialmente para a defesa de Angola, nestes moldes de travar uma guerra de guerrilha, uma guerra de guerrilha por definição não se vence, não é? Mas havia aquele manual até das Forças Armadas Portuguesas de como fazer a contra-guerrilha, o manual da contra-guerrilha, conquistar as populações, que foi algo que depois no terreno alguns fizeram, outros não. Por exemplo, o exemplo que a Margarida deu de Causa da Riaga claramente não o fez. Outros fizeram e outros fizeram mais ou menos, mas o enquadramento internacional e o contexto internacional nesta altura, apesar de Kennedy, não era tão desfavorável a Portugal como foi depois noutras fases. Ou seja, nesta altura é sobretudo os Estados Unidos que pressionam Portugal. Eu acho que as coisas mudam. Eu acho que, repare, quando abre o ano de 1961, o enquadramento internacional é muito desfavorável a Portugal. Porque há três coisas fundamentais. Primeiro, a independência do Congo. Sim. E a influência que o Congo tem no desenvolvimento dos movimentos de libertação em Angola. Que partem de lá, não é? Partem de lá. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a situação nas Nações Unidas. Porque, por causa da situação no Congo, há uma contestação furiosa do colonialismo, há um ambiente extremamente efervescente nas Nações Unidas, que só tem paralelo com o que se virá a verificar depois nos anos 70, com a aprovação de resoluções
na Assembleia Geral, a condenar Portugal. Bom, e a terceira coisa é a eleição do presidente Kennedy, que muda completamente a posição do americana. E as pessoas em geral, o mundo em geral, e os próprios portugueses e o próprio governo português não estão convencidos que Portugal possa resistir. Estão convencidos que com uma leve pressão tudo vai desmoronar-se. E portanto, com esses três fatores, a independência do Congo, a eleição do Kennedy, a contestação à política portuguesa nas Nações Unidas, abre-se o ano 1961. E abre com, desde logo, o caso do Santa Maria, não é? Que é o Henrique Galvão toma conta do paquete de Santa Maria e desenvolve uma propaganda muito grande contra o Estado Novo. É a primeira grande crise. Depois há o debate no Conselho de Segurança sobre as colónias portuguesas, em que pela primeira vez os Estados Unidos votam contra. A resolução não é aprovada, mas pela primeira vez os Estados Unidos votam contra Portugal. E para coincidir, porque tudo isto foi programado, não é? Para coincidir com o debate no Conselho de Segurança, há o ataque no norte de Angola em 15 de março de 1961. Bom, e portanto parece que tudo vem por aí abaixo, parece que a situação em Portugal se vai esboroar, não é? E é aí que Botelho Muniz resolve atuar. Mas ele não queria fazer um golpe de Estado. Ele queria fazer uma coisa mais ao jeito da América Latina e do século XIX, que era um pronunciamento. Ele achava que bastava pronunciar-se, no sentido de que as Forças Armadas não apoiavam a política do regime, do governo, para que isso provocasse uma crise política. Claro. E a substituição de Salazar. E, portanto, move-se com muitas hesitações, com muita lentidão, vai passar férias ao Algarve, como se não houvesse uma grande urgência. E o Salazar, com a ajuda de Caúza da Riaga, que vai ser determinante nessa altura, antecipa-se e demite-o. E, portanto, quando ele vai para a reunião decisiva, já com o Craveiro Lopes, que trazia o uniforme na malinha, pronto para voltar para a presidência. Pronto para voltar para a presidência da República, já não é Ministro da Defesa, já tinha sido demitido, o Salazar já tinha ido falar à rádio, e portanto a coisa morreu ali. É quase caricato, porque os escrúpulos legalistas acabam por levar a melhor nessa altura. Eu tenho não é? ideia que ele até terá escrito, ele, Botelho Muniz, terá escrito até uma carta a Salazar antes. Que teve audiência e foi ao Presidente Américo Tomás. Escreve, ele quer levar as coisas digamos, de uma forma. Quer levar as coisas a bem. Também não percebeu. Honestamente, não era o caso. Avisando. Um bocadinho ingênuo, convenhamos. E o Salazar antecipa-se, demite-o e vai à rádio pronunciar o seu famoso discurso para Angola rapidamente e em força. Aliás, porque falava-se, sem haver um comprometimento efetivo, que pairava um civil até para substituir Salazar, que era Marcelo Caetano. Que a ideia seria a dupla Craveiro Lopes-Marcelo Caetano, que já se tinha dado muito bem até 58, até Marcelo Caetano ter sido afastado da presidência, do Ministro da Presidência e Craveiro Lopes de Presidente da República. Creio que não há provas sobre não há provas. Mas faria sentido, faria um certo sentido no contexto político. Não há provas, nem Marcelo Caetano esteve envolvido nestas conversações, mas é natural que tivesse ao corrente, ou que andasse pelo menos, gravitasse ali mais ou menos nestes setores descontentes. E portanto, depois o que é que acontece? Nós estamos em abril, começou a guerra em Angola, e o Salazar toma uma posição muito nítida que nós vamos bater-nos. Vamos para Angola rapidamente e em força. E com a ajuda do Caúza da Riaga, não é? Começa a enviar tropas para Angola e começa um processo de reconquista, porque, na verdade, o que é que se tinha passado? Todo o norte de Angola tinha ficado nas mãos da UPA. E o que o exército português vai fazer, com a ajuda dos colonos, começa por recuperar o controle das cidades.
Mas o mato fica nas mãos dos guerrilheiros durante bastante tempo, durante alguns anos ainda. Mas há uma reação de todo em todo inesperada, porque realmente a expectativa era que tudo aquilo ruísse Como um baralho de cartas. Há uma reação inesperada do governo português. No plano militar, através, reforçando as guarnições em Angola e reconquistando o território. No plano diplomático, começando a fazer a vida negra aos Estados Unidos e a dizer aos meus amigos, Lajes. ou as lajes, se vocês querem derrubar o governo, não podem contar com as lajes. E depois um imponderável fundamental que foi o assassinato de Kennedy. E o início depois Mas isso é do posterior. Vietnã. É posterior. Isso é posterior. 63. Em 1961 há essa reação no plano diplomático de começar a pressionar os Estados Unidos através da base das lajes. Que funciona. Reconquistar Angola. E o que é que acontece? Os movimentos de libertação, que estavam no terreno, alguns, mas outros ainda estavam numa fase política, não é? PAIGC, a Frelimo, etc., começam a pressionar a União Indiana a dizer isto não é possível. Vocês têm que nos ajudar. Vocês mostraram-nos o caminho, estão a contestar o colonialismo português há 10 anos, agora têm que fazer qualquer coisa. Têm que atuar. E eu acho que isso tem uma grande influência na decisão, finalmente, do governo indiano de avançar para a conquista de Goa no final do ano. Mas o que é facto é que entre 61 e esta fase já de 63, em que acaba por ser a fase inicial pior, Portugal resiste e vai, como o Bernardo falou, reconquistando pontos no norte de Angola e adaptando-se também à contra-guerrilha, que é o cenário típico das três frentes. Dessa resistência vem também uma nova conjuntura que depois, a partir de 63, conta então com estes factos. Há depois também um desvio da opinião pública americana, sobretudo para a guerra do Vietnã. Kennedy é assassinado e Lyndon Johnson já não tem esta questão como tão prioritária. Mas antes disso, o Bernardo também referiu no seu terceiro volume, Orgulhosamente Sós, daquela tentativa dos americanos de mediarem via Franco Nogueira, porque é interessante que as várias figuras diplomáticas a que se referiu também nos seus livros, por exemplo, Marcelo Matias, que estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros na altura, cedem passo a uma nova geração de que Franco Nogueira e Adriano Moreira serão as figuras proeminentes, neste caso nos negócios estrangeiros, Franco Nogueira. E via Franco Nogueira, como o Bernardo identificou, ainda não completamente alinhado com Salazar e com alguma autonomia e com pensamento próprio ainda nesta fase, a procurar mediar uma solução de compromisso para Angola, numa altura em que a guerra também estava a estender-se à Guiné e depois a partir de 64 a Moçambique. Pois, porque o que acontece é o seguinte: os americanos, a partir de finais de 1961, 1962, percebem que não vão conseguir derrubar Salazar. Não vão conseguir. E há aquela questão da... Perderam o seu agente, que era o seu, digamos, a pessoa em quem eles contavam, que era o Botelho Muniz. Afinal de contas, o regime não se desmoronou, mostra capacidade de luta em Angola, tem uma arma eficaz de pressão sobre os americanos, que é a base das lajes, e, portanto, decidem que esse caminho não é possível e, portanto, vamos tentar negociar, vamos tentar encontrar aqui uma solução negociada em que se dá uma solução, em que se dá uma satisfação parcial aos portugueses e se encontra aqui um mecanismo de transição, 10 anos, para se tentar uma solução política. Bom, e há muitos países africanos que estão dispostos a colaborar nessa situação, porque nós estamos num clima de Guerra Fria. E há muitos países africanos que estão, digamos, são simpatizantes ou alinhados com a União Soviética, mas outros, particularmente na África Francesa,
que estão muito alinhados com o Ocidente e gostariam de poder mediar o Senegal, Senghor. E, portanto, há uma tentativa, não é, de levar a questão por via diplomática. Por uma via diplomática. Eu defendo, efetivamente, no meu livro que era uma oportunidade talvez mais teórica do que real, porque para ser uma verdadeira oportunidade era preciso que o Salazar acreditasse nisso. Ele não acreditava, ele não queria. Não queria. Pronto, tinha que contemporizar, mas na verdade não estava. Queria. Agora, objetivamente, havia uma situação em que nós tínhamos recuperado o controle da situação em Angola, não havia guerra ainda na Guiné e em Moçambique, tínhamos uma administração americana que nos queria ajudar e poderíamos ter aproveitado. Qual era o ponto central? Era a questão do reconhecimento do direito à autodeterminação, em que isso era um ponto absolutamente essencial para os americanos e para os novos Estados africanos. Era preciso que Portugal reconhecesse que havia o direito à autodeterminação. Depois, como é que ele seria exercido? Quando? Com quantos períodos de transição? Tudo isso poderia ser discutido, mas era preciso reconhecer o direito à autodeterminação. E isso o Salazar não estava disposto a fazer. Porque a revisão constitucional de 51 tinha consagrado o tal Portugal Uno, em que a autodeterminação da Guiné ou de Timor, em termos teóricos, em termos formais, era quase a mesma coisa que a autodeterminação do Minho ou do Algarve, não é? E, portanto, e fazer disto, que juridicamente e constitucionalmente era uma via formalista, não é? E a argumentação acaba por ser sempre esta, mas o que é certo é que neste período, já em 63, o regime fechou-se sobre si próprio, porque até a tentativa de Adriano Moreira, enquanto ministro do Ultramar, que acabou com o Estatuto do Indigenato e procurou conceder alguma autonomia a Angola, e sobretudo estas que são as províncias essenciais, foi travada com a sua substituição no Ministério do Ultramar. Portanto, a situação também interna em 63 é de uma guerra de baixa intensidade em Angola e depois também a começar na Guiné, mas de baixa intensidade que o exército português mais ou menos ia controlando. As populações das principais cidades, Luanda, não sentiam a guerra. E mesmo no mato nem todos sentiriam a guerra. Nem todos estavam preocupados com isso. E esta argumentação enquistada de que não há qualquer reconhecimento à autodeterminação porque isto são territórios portugueses. E daí não se saía. Sim. Eu, no livro, defendo uma tese que, enfim, é difícil de provar, mas que me parece sustentada pela documentação, de que nessa altura havia Franco Nogueira, que tornou-se rapidamente a face da defesa de Portugal internacionalmente, era mais flexível do que aquilo que ele quer aparentar na biografia que faz de Salazar, claro, em que estava completamente identificado com Salazar. E, portanto, vai às Nações Unidas, enfim, acho que tenta prolongar esta negociação, tenta mesmo fazer com que ela chegue a bom porto, mas Salazar impede-o, troca-lhe as voltas e ele pouco a pouco vai se encaixando naquele dogma. A questão do Adriano Moreira é um pouco diferente. Eu acho que havia duas questões. Primeiro, a sua sede de protagonismo, que era uma coisa que incomodava ao Salazar. Mas depois houve também uma outra questão que ditou a sua sorte, que foi a disputa, a guerra, a querela que ele teve com o general Deslandes, que era o governador-geral de Angola. Não é? E, mais uma vez, quer dizer, o Salazar, nesta altura, não se podia permitir ter graves problemas com as Forças Armadas. Claro. E, portanto, ele afastou ambos, não é? Primeiro o Deslandes e depois o Adriano Moreira, com a diferença que o Adriano Moreira nunca mais teve uma carreira política no Estado Novo. O Deslandes foi posto na prateleira e rapidamente recuperou e voltou a ser chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Estado-Maior-General das Forças Armadas, exatamente. E no caso de Franco Nogueira, também há um Franco Nogueira do tempo de Salazar, como o Bernardo disse, talvez mais flexível ao tempo do que depois quis deixar para a posteridade, e um Franco Nogueira
já do período do marcelismo, em que ele concentra a esperança dos ultras de manterem tudo tal como está. Mas nestes anos também é interessante a forma como Portugal vai procurar novos apoios. Desde logo em África, de uma forma muitíssimo discreta, com os regimes da África do Sul e da Rodésia, portanto, regimes esses profundamente racistas da África do Sul e da Rodésia, mas também no espaço europeu, e ao contrário do que se possa pensar, procurando a aliança com a França e com a Alemanha, que acabam por ser os países mais favoráveis nesta fase a Portugal. Sim, depois da anexação de Goa, o Salazar desiste dos ingleses e dos americanos. Acha que os americanos ele nunca confiou. Os ingleses pensam, bom, eles não nos servem para nada, isto acabou, não há... Bom. Não servem para nada, é fantástico. Sobretudo depois da questão do Suez, então é que ele achava mesmo que eles não tinham qualquer hipótese. E de facto, o Reino Unido abalou por completo nessa altura. E volta-se para os franceses e para os alemães. Aqui há quem tem um papel muito importante nisto é o embaixador Marcelo Matias, que estava há muitos anos em Paris, tinha muitos bons contactos e que, pelo menos assim reza a história ou a lenda, convence o general de Gaulle a apoiar Portugal. Ele conta que tem uma conversa, consegue ser recebido pelo de Gaulle. O de Gaulle mostra-se muito cético. Diz, mas vocês contam sobre o quê para permanecerem em África? Vocês não têm condições para permanecerem em África. E o Marcelo Matias, que era uma pessoa com grande capacidade de argumentação e vivacidade, lá vai argumentando até que por fim consegue que o de Gaulle no fim põe-lhe paternalmente a mão no ombro e diz La France vous aidera. E isto passa a ser o estribilho do Marcelo Matias para vencer todas as dificuldades na administração francesa para conseguir obter armamento, apoio político, etc. E há outra situação. Os franceses querem facilidades nos Açores. Tal como os alemães. Os alemães também querem facilidades em Beja. Não é? E, portanto, com essas duas armas, que é o reverso da medalha da base das Lajes, o governo português consegue o apoio dos franceses e dos alemães, que vão ser de facto aqueles que nos vão apoiar sempre até ao final da guerra colonial com armamento, sobretudo com armamento. Já o apoio da Rodésia e da África do Sul tinha mais que se lhe dissesse, porque era bastante mais incómodo. A questão da Rodésia e da África do Sul é uma questão interessante, porque o Salazar sempre considerou, eu acho que isso está demonstrado, eu demonstro no livro, ele sempre achou que o aliado fundamental para Portugal era a África do Sul. Mas os sul-africanos eram isolacionistas. Muito isolacionistas. Não confiavam, não acreditavam que nós tivéssemos capacidade para resistir, e de modo que opuseram uma espécie de resistência passiva não é? Às tentativas persistentes do Salazar para os aliciar para o nosso lado. E qual foi a chave que inverteu? Não foi antes de Cabora Bassa. Aquilo que mudou foi a questão da Rodésia. Sim. É a questão da Rodésia porque a Rodésia, portanto, há um movimento no sentido de declarar uma independência unilateral que os ingleses não querem aceitar, não é? E isso é mais um fator de divergência entre Portugal e a Grã-Bretanha, e eu acho que isso é uma das principais novidades que este livro traz, que nós positivamente instigamos. Nós dizemos ao Ian Smith, vocês têm que avançar. Têm que avançar para a independência. Contra tudo e contra todos. E nunca o admitimos publicamente, mas isso está bem documentado, que nós fazemos tudo para convencer o Ian Smith a avançar. E isso põe os sul-africanos perante uma situação de facto consumado. Quando a Rodésia declara a independência unilateral, torna-se muito difícil para a África do Sul não apoiar. Não apoiar, claro. E, portanto, não se juntar a nós. De uma independência
branca. Da independência branca, exatamente. E, portanto, os sul-africanos, com muita reticência, com muitas cautelas, com muitas dúvidas, acabam por ser forçados por essa situação na Rodésia a aproximarem-se de Portugal e a tornarem-se cada vez mais cúmplices da nossa política. Mas a partir de certa altura essa aproximação já é uma aproximação bastante maior, já numa fase mais final, tanto quanto eu percebi do seu livro. Já com empréstimo de tropas, sim, e tudo. Sim, depois a certa altura há mesmo o exercício Alcora, havia uma aliança militar, não é? Entre eles três. Em que os sul-africanos combatiam ao nosso lado. Mas o que é que acontece? Vencida essa resistência, não é? Depois, aquilo que de facto consolida e torna perfeitamente sólido esse laço com a África do Sul é a decisão de construir Cabarbaça. Exato. Que é uma decisão aqui entre nós, se calhar, desastrosa. Bom, sim. Bom, mas estrategicamente levaria a que a África do Sul, sim, mantivesse uma dependência, claro, uma interdependência com Portugal por causa, claro, da questão energética. Ia receber uma eletricidade muito mais barata. Para nós hoje... Foi ruinosa. Foi ruinosa e não conseguiu aquilo que achavam que ia conseguir, que era evitar a entrada dos movimentos de libertação pela zona de Tete, porque era um lago tão grande que seria impossível. Porque a própria Operação Nogórdio teve essa consequência, claro, não é? E foi precisamente aí que eles vão atacar, como era óbvio, não é? Mas na fase final de Salazar, e nos anos 67, 68, é no verão de 68 a célebre queda da cadeira, nós temos este enquadramento, esta conjuntura e estes apoios internacionais. A guerra continua de baixa intensidade em todas as frentes, Moçambique, Angola e Guiné, sem grande... Era ainda o tempo pré-Marcelo, não era dos grandes cabos de guerra, como depois foram Spínola, Costa Gomes e Caúlza, que já são do tempo de Marcelo, e temos, a nível internacional, também a situação da Santa Sé e a célebre atuação do Papa Paulo VI com os movimentos independentistas que vão deixar Salazar de cabeça perdida. Sim, isso é posterior. Eu acho que, relativamente à atuação do exército português, o que aconteceu foi o seguinte: quando o Botelho Muniz se torna Ministro da Defesa, começa-se a preparar o exército para uma guerra contra a insurreição. Onde é que se vão colher as lições? Nas experiências dos franceses na Argélia e dos ingleses na Malásia, etc. E a doutrina que é estabelecida é de que tudo deve ser feito para não hostilizar as populações, para manter as populações do nosso lado, claro, para evitar o contacto das populações com os guerrilheiros. E, portanto, o que nos convém é uma guerra de baixa intensidade, com uma presença descentralizada, justamente para, ao mesmo tempo, tentar ajudar as populações e impedir. Bom, essa doutrina é absorvida por Costa Gomes e por Spínola e é contestada por Caúlza da Riaga. E pelo outro ainda mais sinistro. Sim, o General Carrasco. Mas portanto, há duas linhas no exército. Há uma linha que apreende e procura aplicar essa boa doutrina da contra-insurreição, e há uma outra que vê a guerra numa perspectiva muito mais convencional, das grandes operações para destruir a guerrilha. Bom, e de facto isso explica como é que em Angola a situação se manteve bastante controlada. Em Moçambique se degradou imenso, não é? E na Guiné, como é que Spínola ainda conseguiu aguentar durante muitos anos uma situação que já era muito grave. Portanto, isto na parte do exército. Quanto à Igreja, o outro pilar, primeira coisa que acontece que deixa o Salazar de cabeça perdida, não é? É a visita do Papa à União Indiana depois da invasão de Goa.
que ele considera uma traição absoluta e durante muitos anos diz: o Papa não põe cá os pés. Bom, e portanto isso é uma situação que é, depois do Bispo do Porto, é o grande agravo, não é? Bom, depois, enfim, graças aos esforços do embaixador Faria, lá se consegue uma situação para tentar apaziguar quando o Paulo VI vem a Fátima, que é o Paulo VI, quando o Paulo VI vem a Lisboa. Exatamente, vem a Fátima, vem a Lisboa, mas fica sempre essa desconfiança relativamente à posição do Vaticano. E de facto, depois, quer dizer, isso aprofunda-se também, sobretudo por causa do que acontece em Moçambique, não é? Sim, os massacres em Moçambique. Os massacres de Viriamu e não só. Todos esses. Já na fase posterior. Mas acaba por ser mortal até para. Mas esta transição de Salazar para Marcelo Caetano, que dá de facto alguma esperança de se poder evoluir para a autodeterminação e para conversações com os movimentos independentistas, e que Marcelo Caetano, até estávamos a falar em off, porque é que não terá avançado? Terá sido por falta de iniciativa, por escrúpulos legalistas, por uma noção de que não poderia abandonar a população branca, sobretudo em Angola e Moçambique, porque estamos a falar em Angola e Moçambique, e de não desmontar a doutrina integracionista e a doutrina com base nas províncias ultramarinas, mas perdeu-se, de facto, com Marcelo Caetano, a última oportunidade, e Bernardo também identifica em 1969 e depois em 1972 os dois outros momentos em que teria sido possível avançar, inclusive com propostas de mediação e com alguns contactos que Spínola tomou a iniciativa de fazer na Guiné, e acaba tudo travado. Ou seja, nesta fase também os ultras do regime, que eram no fundo os herdeiros espirituais de Salazar, não tinham força para chegar ao governo e ocupar todas as pastas ministeriais, mas tinham força para condicionar fortemente a abertura de Marcelo Caetano, tanto quanto um Américo Tomás, que foi sempre uma figura apagadíssima, que ele poderia ter e que para mim acabado é um caso, mas talvez menos um pouco mais capaz do que aquilo que passou para a posteridade. Exato. Sabe, eu acho que o Marcelo Caetano continua a ser um pouco um mistério psicológico, não é? A gente não percebe bem as suas desventuras da razão, como diz o Polido Valente. E o próprio Tomás tem uma frase muito engraçada nas suas memórias sobre a diferença entre o Marcelo Caetano e o Salazar. Ele diz: quando falava o doutor Salazar, ninguém percebia o que é que ele dizia, mas toda a gente sabia o que é que ele queria. Quando falava o professor Marcelo Caetano, toda a gente percebia o que ele dizia, mas ninguém sabia o que é que ele queria. Pois, ele perdeu-se nos seus labirintos, não é? Nos seus labirintos. Portanto, o que é que queria o Marcelo Caetano? Ele era hesitante, mudava de opinião. Por um lado era fiel ao regime, por outro lado queria mudanças. Qual era o estado psíquico dele? A mulher dele estava muito deprimida, ele se calhar também estava um pouco cansado, mas a verdade é que eu acho que o comportamento do Marcelo Caetano não é o de um chefe, de um ditador. É como se ele fosse uma espécie de chairman of the board, mas sem que haja um verdadeiro CEO. Pois. O Marcelo Caetano está ali, é o representante do regime, quer ouvir toda a gente, acha que o regime se apoia em leis, que não pode violar as leis, e portanto anda sempre numa espécie de uma situação ambígua. Porque ele também, ao contrário, justiça lhe seja feita, de Salazar, ele não tinha essa convicção profunda do qual o caminho. Ou seja, vamos para a Europa, como já muitos defendiam nesta altura, ou vamos aproximar da Europa, de certa forma, mas depois trava-se. Vamos continuar em África, não nestes moldes, mas também eu não posso desmontar a própria psicologia. O Bernardo estava a falar na questão da psicologia. Eu acho que este caso de 72, quando ele aceita a recondução de Américo Tomás,
muito mais do que questões ou explicações políticas, é uma questão quase psicológica de gratidão. Foi este senhor que me nomeou presidente do Conselho e, portanto, eu não lhe vou cometer a desfaçatez de ele querendo continuar e eu o impedi de continuar. Salazar não teve problema nenhum em o fazer com o Craveiro Lopes, mas Marcelo Caetano não era de facto Salazar. E, portanto, chegamos aqui a um ponto em que Marcelo Caetano, e aqui recorro novamente à imagem de Vasco Polido Valente, ficou no vácuo. Ficou a meio caminho entre os ultras, a oposição, a Europa, a África. Sim. E fica no limbo. E foi ficando progressivamente isolado, não é? Até que já não podia contar com ninguém. Mas eu acho que há um momento importante neste período em que Marcelo Caetano está no poder, que é a visita que ele faz à Inglaterra. Angola e Moçambique, logo em 1969. Salazar nunca saía de São Bento, não é? Quer dizer... Para ele era impensável ir às colónias. Exatamente, não. E o Marcelo Caetano queria viajar, e viajou, e fez uma visita a Angola e Moçambique em 1969, em que foi vitoriado. As pessoas... foi recebido num ambiente de euforia. E eu acho que ele ficou muito marcado por isso. Acredito que sim. E não os podia abandonar, daí a questão de não os poder abandonar. E, portanto, entre todas essas situações complicadas, acabou por trilhar um caminho que não satisfazia ninguém e que o deixou, por fim, totalmente isolado. E que no fundo, acabou por nem sequer proteger as pessoas que ele queria proteger. Porque teria sido, com um bocadinho mais de pensamento, de que a única maneira que tinha de os ter protegido era ter programado a tal autodeterminação, nem que fosse a 10 anos, mas que teria, se calhar, permitido que a situação depois não ficasse completamente fora de controle. Exato, e eu acho que ele tem duas oportunidades para o fazer, que é quando ascende ao poder, não é? Porque toda a gente tem a expectativa e a esperança que as coisas mudem. E ele ainda abre algumas coisas. E ele abre a ala liberal, etc., tudo isso, não é? Mas depois não faz, não é? E depois, em 1972, ainda há uma outra possibilidade, que é quando se coloca a questão da recondução do Américo Tomás. Que ele também acaba por não a fazer. Não, que ele acaba por aceitar reconduzir o Américo Tomás, em vez de pôr o Spínola como Presidente da República. Que era o que seria normal. E nessa altura, eu penso que se o Spínola tem sido escolhido para Presidente da República, ainda havia uma certa possibilidade de se chegar a uma espécie de um acordo, pelo menos na Guiné. Sim. Porque, voltando àquilo que a Margarida disse, não sei se talvez antecipando-nos um pouco ao desenrolar desta história, sobre as responsabilidades, sobre quem tem a responsabilidade pelo como é que correu a descolonização, que evidentemente não correu bem, não é? Da melhor maneira. Mas há uma coisa que eu também digo no meu livro e que eu acho que nunca foi suficientemente sublinhada, é que quando se chega ao 25 de Abril, nas Nações Unidas, que contam, nas Nações Unidas há uma posição já muito clara que os únicos legítimos representantes de Angola, Moçambique e a Guiné são os movimentos de libertação. E isso isso resulta de quê? Resulta da independência da Guiné em 1973. Sim, é verdade. Pois. Que é reconhecida nas Nações Unidas por uma grande votação. O PAIGC, portanto, é reconhecido como o autêntico representante desses povos. E a partir daí já não há hipótese de fazer um processo de autodeterminação que não seja a entrega pura e simples dos territórios. Aliás, porque nunca depois os representantes da Guiné vão aceitar negociar sem ser na condição de representantes de um Estado soberano. Portanto, torna a partir daí, e com Marcelo Caetano não cede nesse ponto. Na Guiné, entretanto, com a chegada dos mísseis Estrela, se não me engano, sim, em 73, rebenta completamente com a aviação passam portuguesa. A ganhar portanto, eles estão aérea. com uma supremacia aérea que nós nunca tivemos. Portanto, e para finalizarmos e não entrando depois na parte já posterior ao 25 de Abril, porque essa será outra história, o Bernardo também já, não sei se podemos cometer em confidência, estuda também esse tempo, não sei se depois preparará um livro sobre essa fase. Esperemos que sim, e gostaríamos, e fica desde já o convite, caso o faça, para voltar ao nosso programa. Temos nesta reta final
do Estado Novo, uma situação em que Portugal está isolado internacionalmente com uma grande incompreensão até dos seus aliados pela sua posição, com grande dificuldade em arranjar armas. É um dos grandes problemas do regime em 73 e 74 é arranjar armamento para poder continuar a guerra. E há tentativas, de certa forma, surpreendentes, a de Jorge Jardim em Moçambique menos, mas as tentativas, inclusive, que Marcelo Caetano patrocina ou incentiva, ou pelo menos acompanha, de uma eventual independência branca de Angola, que também não terá sido incentivada, mas terá sido isto tudo enquadra-se todas nas ambiguidades de Marcelo Caetano e na sua incapacidade de sair deste labirinto. Eu gostava que nos referisse, para terminar, esse contexto de vésperas de 25 de Abril. Sim, eu acho que a partir do momento em que há uma ruptura com Spínola e Costa Gomes, claro, o Marcelo Caetano considera que está tudo perdido. Sim. E tenta, aliás, demitir-se, o que é impedido de o fazer por Américo Tomás. Desculpe, só um parênteses, Bernardo, que é outro dos momentos que eu acho incompreensíveis. Porque é que Américo Tomás, isso aí já no plano da política interna, não se revendo na política de Marcelo Caetano, quando ele apresenta a admissão, não aceita e não o substitui por Caúza. Caúza estava a chegar-se mais que à frente, estava já lá ao lado. Não sei, eu acho que já também porque ele sabia que com Caúza as coisas poderiam descambar de outra forma. Já não havia condições para isso, já estava tudo podre. Agora, o Marcelo Caetano compreende essa situação e há este episódio que é pouco referido na literatura, mas que eu penso que há, digamos, suficientes dados para se considerar plausível e para ser corroborado, não é? É corroborado por esses dados, que é de que ele portanto chama o Santos e Castro, que era o governador de Angola, chama-o a Lisboa, isto já em 1974, finais de 64, e metem-se no carro para não serem ouvidos, vão passear ali para Sintra e para Cascais. Isso é de filme, não é? De filme de espiões. E o Marcelo Caetano no fundo diz ao Santos e Castro: isto está tudo perdido, você deve começar a preparar o terreno para uma independência branca em Angola. Sim. Que seria em agosto, pelo que eu acho que o Santos e Castro fica muito surpreendido e muito perturbado com essa hipótese, volta para Angola e aquilo que é esta história durante muitos anos não se soube, foi só depois umas pessoas que contaram umas coisas, mas hoje sabe-se que havia um jornalista muito influente em Angola que é chamado pelo Santos e Castro e o Santos e Castro diz-lhe: olha, há aqui esta situação, eu preciso da sua ajuda para começarmos a preparar aqui politicamente o terreno. Ao mesmo tempo também começam negociações com o PAIGC, mas isto já é o fim. É mesmo já o fim, já é o desespero. Quer dizer, o desespero é nós pensarmos como tanta coisa podia ter sido evitada se tivessem começado antes. Sim, e se a base não tivesse sido o dogmatismo e um quixotismo absurdo, completamente anacrónico, injustificável, mas enfim. É um enquistamento, uma teimosia, uma espécie de... E sobretudo, além de tudo aquilo que nós sabemos que vem ser a desgraça de muitos destes países que acabaram por ter as situações que ainda hoje não os conseguiram sanar, além disso, do ponto de vista nosso português, a quantidade de gerações de gente nova que foi para a África e que morreu estupidamente para nada, quer dizer, convenhamos. E tudo se precipitou e poderia ter sido feito de outra forma. Com certeza. Embaixador Bernardo Furcha Pereira, mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande gosto tê-lo nestes 2 episódios a falar deste tema tão interessante, que ainda daria para mais 1 ou 2 episódios para continuarmos. Margarida, nós até para a semana. Até para a semana, Lourenço. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este episódio conta com a gravação e sonoplastia de Tomás Delfim, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira.
Eu sou o Lourenço Pereira Coutinho. Este é o podcast A História Repete-se. Voltamos na próxima semana, mas até lá, siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais do Expresso. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.